Eu quero primeiro direcionar uma questão para o Aimar, que me chama muita atenção, como nessa a etapa da sua carreira, o cinema vem aí como uma linguagem que você passa a explorar pela primeira vez. Consultando o seu currículo, eu vi que você teve uma participação na autoria de O Jogo das Decapitações, de 2013, mas esse momento, né, de dirigir um filme, uma ficção de longa-metragem, vem agora, agora com o senhor tendo 61 anos. Eu tenho interesse de saber o que deu ali, despertou em você essa vontade de fazer o Cordialmente Teus para o cinema. É assim, eu comecei lá atrás, em 1979, eu comecei com teatro. Teatro é minha casa. Sempre foi, sempre será. Em seguida, em 80, eu entrei em cinema publicitário. Trabalhei 8 anos em cinema publicitário, como assistente de direção, depois como diretor de atores, depois como dono de produtora de elenco, fazendo produção. Aí fui para o longa-metragem, fiz como preparador de elenco e produtor de elenco o Feliz Ano Velho, do Roberto Gewitz. Depois fiz casting com outras pessoas, do Festa, do Hugo Giorgetti. Eu fui assistente de direção do Hugo Giorgetti, fui assistente de direção do Walter Hugo Cury. Mas a minha vida me levou para o teatro, para escrever. E depois, nos anos 90, comecei a escrever novela, telenovela. Entrei para a TV e de Dercy Gonçalves a programa infantil, eu escrevi o que você quiser. Inclusive novela minha, de minha autoria, eu como colaborador. E o meu ganha-pão é a escrita para o audiovisual. De alguma maneira, eu sempre namorei o cinema, como todo mundo da minha geração, das gerações anteriores, das que vieram depois. Mas é um pouco que eu tinha deixado de lado o sonho de dirigir cinema. Para mim era uma coisa que já tinha passado, porque a gente sabe, tem uma coisa geracional. Você tem gerações mais jovens que têm coisas para falar e que têm estamina e precisam ter condições materiais, que são dificérrimas, para poder produzir. Passou no meu caminho esse anjo da guarda, que é a Alice Reis. Eu digo anjo da guarda agora, não é porque ela me pediu um roteiro e eu falei, ó, eu só dou se eu dirigir. Blefei, né? Ela foi no meu blefe, falou, vamos nessa. E esse anjo de lá é um anjo até agora. Se provou uma produtora extraordinária do ponto de vista prático e com uma capacidade de humanidade, de sensibilidade, de compreensão das necessidades da direção em relação à precariedade de recursos, que é natural, que é extraordinária. E, para minha sorte, mas isso eu já sabia porque eu tinha visto em teatro, se revelou uma extraordinária atriz também. Porque ela podia me dar mal, podia botá-la no papel. Ela, inclusive, queria um papel menor. Fui eu que falei para ela fazer esse papel. E ela quase brigou Obrigada, comigo. Aimar. Ela disse, não, não quero. Ela queria outros papéis, que eu acho que ela faria muito bem, com muito mais facilidade. Mas esse é o papel mais difícil. Essa cena, segundo, eu acho que é a mais difícil de todos para os atores. E as duas deram conta. Ela e o Clóvis Torres, que faz essa cena, foram maravilhosos, deu liga. E eu acho que é uma tranquilidade poder dizer que essa produtora é também uma extraordinária atriz. E eu acho que isso, de alguma forma, se reflete na maneira como ela trabalha. Então, respondendo a tua pergunta, eu namoro com cinema desde que eu comecei a trabalhar. Eu me desviei do cinema para ir trabalhar no audiovisual, nunca larguei o teatro. E eu sinto agora, nesse momento, depois de ter feito o filme, que é como se tudo que eu fiz até agora fosse me preparar para isso. Eu vou te dizer, eu nunca fui tão feliz num trabalho quanto eu fui fazendo esse filme. Pré-produção, olha, o tamanho do puteiro, né? O orçamento, eles chamam de BO, né? Porque é o baixo orçamento. Eu, desde o início, chamava de OB, porque ele começa a sangrar antes de você fazer. Pandemia no meio, perdemos atores antes e perdemos atores durante o trabalho. Não cabe dizer quem, porque acho que é uma indelicadeza com quem fez o trabalho. E todos que fizeram o trabalho fizeram maravilhosamente bem. Alguns, inclusive, assim, pegaram o touro à unha de um dia para o outro, e você olha na tela, creio eu, você não vê diferença entre ele e o resto das pessoas que estão na mesma cena. Pois, com tudo isso, foi o trabalho mais feliz da minha vida. Eu estou muito feliz de fazer
E tô cheio de amor para dar. A gente tem 2 projetos, um de ficção e 2 de não ficção, que estão rolando atrás de grana. E enquanto eu estiver de pé e juntando sujeito, verbo e predicado, pretendo continuar dirigindo, sem largar a escrita e sem largar o teatro, que são a minha casa. Eu tive que Te trocar, respondi? Sim, Desculpa, te respondi? claro, sim. Ok. eu tive que trocar aqui, Alex, porque eu fui para o 4G, porque estava muito ruim a internet aqui do hotel. Sem problema. Mas eu ouvi grande parte do que o Aimar falou e eu só não vi se ele falou sobre a parte técnica, mas que é bem importante falar, né, Aimar, Não, sobre nós vamos falar sobre isso, claro. Memari, sobre o Jay, figurino, que a gente teve uma coxia muito legal, Alex, muito, assim, todo mundo muito parceiro, até porque estava todo mundo ainda muito receoso num ano de pandemia, que a gente parou e depois teve que continuar, a gente ia iniciar a filmagem, estava terminando a pré, ia iniciar a filmagem, aí travou tudo, a gente teve que interromper, que foi, né, um problema para a gente, mas eu acho que a gente teve uma grande sorte, desde os atores, como todos funcionavam, né, da faxineira ao diretor funcionava nessa produção, então eu acho que o resultado vem disso, né? Vamos dizer que tem muita sorte, mas também tem uma grande qualidade do diretor. O diretor só sabe fazer esse diretor só sabe fazer 2 coisas: escrever e escolher gente. E eu escolhi as pessoas pela qualidade técnica e artística, mas também por essa capacidade de trabalhar com afeto, ou pelo menos em harmonia. E graças a Deus foi o que aconteceu. Foi isso mesmo. Liz, eu acho que a minha próxima questão já foi muito respondida agora, mas eu ainda assim eu quero te perguntar muito sobre justamente a sua participação nesse projeto, que não é apenas como de intérprete, mas sim como também de produtora. A minha questão anterior que eu acabei anulando era sobre como você entrou nesse projeto, se você teve ali digamos, um poder de decisão em relação a qual personagem interpretar, mas o Aimar já respondeu isso. Não. Mas eu quero saber da motivação, até mesmo por você ser uma atriz que também é atuante no papel de produtora. Porque muitos artistas que eu vejo fazendo isso parte mais, às vezes, por uma motivação de querer ter um envolvimento ainda mais pessoal com aquele projeto, ou até mesmo de viabilizar personagens que gostaria de interpretar e que geralmente não tem tantas oportunidades, né, tantas ofertas. Então, eu quero muito saber a sua decisão de ser uma atriz que também é produtora. Eu acho que a decisão de atriz ela vem desde o berço. Acho que eu já queria ser atriz, acho que quando eu estava saindo do útero da mãe, assim, né? Então, aí eu interrompi por um período e também fui ter filhos e depois me deu uma angústia e eu resolvi voltar. E aí, só que quando eu estava super bem, indo muito no caminho do teatro, e aí eu interrompi também, era apresentadora, tinha um outro caminho. E aí, quando eu interrompi, quando eu resolvi voltar, depois de 7, 8 anos, eu não era mais aquela pessoa que tinha todas as portas abertas. Aí eu falei, e agora? O que eu faço? Eu não conhecia ninguém e eu queria fazer cinema. Eu conhecia muita gente do teatro, então eu voltei, fui lá trabalhar com Tapa, fui trabalhar com Zé Celso, mas eu não tinha ninguém no cinema que eu conhecesse. Aí eu falei, e eu venho da publicidade, venho do teatro, trabalhei muitos anos, pode pôr aí nas costas, não vou falar a idade agora. Mas, mas eu falei, eu quero produzir cinema, que eu tinha uma paixão e queria fazer e quero aprender. Então foi assim que eu conheci o Aimar, que eu fui lá fazer o curso do roteiro, que eu queria não ser roteirista, eu queria entrar num universo para poder produzir e entender cada pedacinho. Então eu fui lá, fiquei com o fotógrafo, vendo como funcionava a fotografia, fui entendendo, fui na ilha de montagem, eu comecei a fazer todos os caminhos e resolvi começar a produzir.
E aí eu sou meio ambiciosa e comecei a produzir de verdade. Contemplei muitos projetos de documentários para vários parceiros, né? Quem abriu essa porta para mim foi a Canal Azul, que é uma produtora especialista em documentários de futebol e natureza. E aí, junto com a minha produtora, que ele já sabia que eu queria muito caminhar para a ficção e que não é o carro forte, é a primeira ficção aí da Canal Azul e a primeira da minha produtora, né? E a gente vinha fazendo, tô dirigindo uma série na Arte Ume, vinha fazendo várias outras coisas. Acabei de dirigir uma série que a gente está entrando também um documentário de Baleias em Abrolhos, também contemplado no fundo setorial. E aí eu falei, eu quero fazer cinema, ficção, voltando. E aí escrevi esse projeto, conheci o Aimar foi ver minha peça, falou, quero trabalhar com você como atriz. Eu falei, eu prefiro trabalhar com você agora, nesse momento, no cinema, porque assim, a minha fúria tava, tipo, em fazer cinema, né? E aí ele apresentou o texto, escrevi, eu achei até engraçado que ele falou, quem é essa maluca aí, né? Tipo, acho que deve ter pensado. Aí eu falei para ele, escrevi para ele, ganhamos. Eu lembro, eu lembro da frase dele assim, tem uma publicação no Diário Oficial para eu ter certeza que ela não tomou um chá de cogumelo aí, né? Aí eu falei, tem sim, tá aqui. E aí a gente fez essa parceria, eu fiquei super encantada com esse texto e falei, nossa, que era um desafio, que não era uma coisa... Porque o Aimar ainda falava assim, mas passou lá nas leis de incentivo, né, Aimar? Foi por um tema mais polêmico. Falei, foi contemplado tudo muito antes. Só que aí travou, a gente ganhou em 2018, mas demorou, a gente foi conseguir fazer depois de 2 anos, né? Até as liberações todas. Enfim, mas também fiquei ali na luta. Novela também. E fiquei na luta. Quando saiu o dinheiro, eu era colaborador da Duca Rachid e da Thelma Guedes no Órfãos da Terra. É uma novela linda. A gente ganhou prêmio mundo inteiro. Tenho o maior orgulho desse trabalho. Desculpa, te interrompi. Segue aí. E aí foi isso. Então, agora, como desafio como atriz, foi muito desafio, porque você lidar com uma produção gigante, porque era muita gente, né? Não, uma produção grande. Eu ainda estava operando todos os outros documentários paralelamente, fazendo 1000 produções, assim, 18, 19 horas por dia trabalhando, e o Aimar falava para mim, vai devagar, porque você precisa estar linda, vai devagar, porque você precisa estar linda. Eu lembro que eu ia fazer até umas massagens, às vezes, para dar uma relaxada no rosto, viciei nesse negócio. E aí, só que o Aimar tinha um talento muito grande, que ele falava, quando você entrar pra gente falar do texto, ensaiar, fazer qualquer coisa, você esquece seu celular e você esquece que você é produtora. E eu fiz isso assim, cachê às vezes, eu não deixava ninguém falar comigo sobre produção naquele momento. Era uma coisa assim, a Anne, a figurinista, ela e o preparador corporal que a gente tinha, que é o Beto Amorim, eles me ajudaram muito também. Porque eles me vestiam e eles me preparavam assim, na respiração dessa personagem, que eu realmente não era Liz naquele momento, eu era Antônia. E isso, para mim, era uma coisa incrível, ser Antônia naquele momento, né? Porque, assim, eu sempre trabalhei isso no teatro, da entrega do personagem, da vivência de cada dia, mas o cinema é diferente, né? E aí, eu tava ali, eu era Antônia, eu não era Alice, eu não era ninguém, eu não tinha filhos, não tinha nada naquele momento, não tinha problema. Depois que eu saía de lá, passavam 5 minutos e eu voltava, mas foi isso. Eu acho que o Aimar é muito generoso nessa coisa que é uma coisa que eu quero falar também. Não tem violência nessa direção. Não existe aquela coisa do passado da violência do diretor que fica massacrando a atriz para ela fazer bem. Ninguém ali no nosso elenco passou por isso. E todo mundo se entregou ao seu papel, né? Isso é careta, é feio, não é para fazer. Deixar a gente viver os nossos personagens, nos
integrarmos no nosso melhor entrega. Eu não consegui nem falar, fiquei emocionada. Mas, eu acho que essa experiência eu vou levar para minha vida agora, para os meus futuros trabalhos. Acho que é isso. Eu tenho muita curiosidade de saber, eu acho que até a Liz também pode participar dessa resposta, que imagino que a sua participação nesse projeto se deu logo nos estágios iniciais, é que, enfim, é um filme que ele apresenta aí 10 histórias, 10 segmentos, e são cenas que tratam sobre um sem número de questões, pequenas violências do cotidiano, questão de povos originários, históricos de violência que o nosso país carrega, né? E também o que se espera do nosso futuro. Mas eu tenho muito interesse em saber quais foram, de repente, as pautas, os comentários que surgiram ali no processo inicial desse roteiro, que, de certa forma, abriu o leque aí para todas essas histórias que são contadas. Não, elas vieram juntas. Porque, a rigor, aí eu estou falando como roteirista, né? A rigor, elas são a mesma história, né? São 10 histórias diferentes, cada uma delas eu acho que daria um filme em si, mas se você acompanhar, você vê que as relações são muito parecidas. Eu acho que os temas não são tantos temas assim. Ele é basicamente um filme sobre tortura, e o que eu estou dizendo é, se você não... E é uma coisa importantíssima da gente dizer no momento que a gente está vivendo hoje. Se você deixa impune qualquer crime do Estado ou particular contra direitos humanos, você nunca vai conseguir construir uma democracia. Isso nós chegamos onde estamos hoje porque em 88, quando teve a nossa Constituição, e depois todos os governos que vieram depois, inclusive Fernando Henrique Cardoso e Lula, que foram ótimos governos, os dois, não enfrentaram o problema de botar o guizo no gato. E dizer o seguinte, quem torturou, quem suportou, quem deu ordem para tortura, vai ter que responder no tribunal. Não sei se é para ser preso ou ser perdoado, pode fazer que nem o Mandela, que as pessoas vão lá pedindo desculpa. Eu não sei o que é. Mas se essa sociedade não diz, não pode, é que nem criança, vai continuar fazendo. Está aí, estão fazendo, achando que estão no seu direito. Então, o primeiro tema é esse. E o segundo tema é o da impotência. Quer dizer, você, como cidadão, diante dessa máquina, você vai fazer o quê? Vai pegar em armas? Não acho que vai resolver. Pode piorar o problema. Vai eleger alguém? O que fazer? Então, essa sensação de impotência e de... Tem uma palavra em psicanálise que eu sempre esqueço, me ajuda, Liz, eu esqueço até em sala de aula. Desamparo. É uma palavra psicanalítica. Então, eu acho que é sobre tortura e sobre desamparo, sobre essa sensação de que mesmo se você for muito rico, mesmo se você for muito sábio, mesmo se você for muito não politizado, você está à mercê de uma violência que é estrutural, ela não é ocasional. Então, as 10 histórias tratam disso, na verdade. Ainda que falem sobre Inquisição, escravizados, colonização, colonialismo, mas, a rigor, eu acho que todos eles tratam disso. Não sei se eu te respondi. Então, eu acho que completa, porque assim, no processo que eu sentia, porque quando eu li o texto, eu amei, mas vivendo o processo todo, né? Porque eu vivia na minha personagem e de todos os outros personagens, e você vai vendo a construção de cada ator, mas o vazio, o silêncio que causa essa impotência que o texto traz, né, no sentido de que a gente está aí, a gente chegou nesse Brasil hoje e nós somos todos impotentes. Aí fica, às vezes, as pessoas discutindo ainda, mas a gente ainda não tem o caminho, né? Porque assim, ou a gente muda agora, ou a gente vai pior, vai ladeira abaixo do que a gente chegou agora em 22, que é desesperador. Né? E se a gente realmente não fizer isso que o Aimar falou, se a gente não abrir os olhos
para esses crimes, esses pequenos crimes de violências e esses grandes crimes que já aconteceram, e não parar, a gente vai. Eu nem sei o que vai acontecer com a gente. Eu acho que eu tenho mais tempo para uma questão que, na verdade, parte muito de uma curiosidade é, sobre como foi organizar essas histórias, né, que cobre o período de 1550 até 2083. E elas não... 66. Ah, 66. 66. Ah, ok, desculpa. 66. Obrigado pela correção. É o ano, é quase o ano da besta, né? 666. Exatamente. Eu fico muito curioso pela organização desses períodos, porque eles não são apresentados de ordem cronológica. A gente inicia, né, com o período presente, termina com o futuro, mas sempre alternando passado e presente, né? Como que foi, como se deu todo esse longo, imagino que foi longo, né, esse processo de organizar essas cenas, essas histórias com o montador, que é o Pedro Jorge? Olha, antes do trabalho do Pedro, que é extraordinário, o trabalho de montagem dele e da Júlia Teles, que fez a direção de som, o desenho de som, são dois trabalhos extraordinários. Mas antes de falar desse, eu queria te dizer que, do ponto de vista da produção e da filmagem, isso já era um problema. E ele só se resolveu porque nós tínhamos um diretor de fotografia extraordinário, Jacó, eu nunca vou lembrar o nome do Jacó, é o Jay, Jacó, alguma coisa. Ana Rita, diretora de arte. Anne Cerruti, diretora de figurino. A maquiadora, qual é o nome da maquiadora? Me ajuda, Liz. Vou pegar, também não. Vai pegar. Então é o seguinte, essas pessoas, a gente desde o início trabalhou muito próximo. E depois de um certo momento, o Beto Amaral, aproveita e vê o sobrenome do Beto. Amorim. Beto Amorim, que é o diretor, o diretor de movimento. Ele foi um assistente, uma pessoa que trabalhou o movimento. E assistente de direção. Extraordinária. Que eu não vou lembrar o nome, mas é porque eu não... A Tarsila Araújo. Então, essas pessoas, a gente... Espera aí que depois ela te dá o nome direitinho. A gente fez um trabalho muito amarrado de mesa entre nós para encontrar o que seria a linguagem do filme, porque a gente não podia ter uma linguagem diferente para cada história. A gente tinha que ter uma linguagem visual, uma linguagem de câmera que unisse isso. Ainda que não sejam exatamente iguais, e não o são, até porque são épocas diferentes, eles dialogam entre si e há assim como no roteiro, há um movimento de entrega de uma coisa para outra, ali também há isso, né? Então, nós nos organizamos na mesa, no pensamento, nós harmonizamos nosso pensamento. Todos contribuíram muito. Então, quando nós fomos para o trabalho de set, para armar essa produção, todo mundo palpitava na vida de todo mundo. Só que cada um mandava no seu próprio puteiro, né? Todo mundo palpita em tudo, a produção, inclusive, só que cada um tinha a última palavra sobre o seu próprio departamento. Então, eu acho que isso fez com que houvesse uma harmonia e os diversos elementos de cada uma das cenas cresceu de forma organizada. E eu acho que é isso que deu. Do ponto de vista do trabalho do Pedro, eu preciso te dizer que a estrutura que está lá é a estrutura do roteiro. A ordem que estão as cenas, o fato de elas não voltarem, ficarem no jeito que estão, isso é do roteiro. Inclusive, as cenas são pensadas de uma forma bastante racional. Eu digo que é uma estrutura brechtiana com cenas dramáticas. Então, você tem 3 cenas de preparação, que é a comédia lá no banco, a quase comédia do século XIX, e depois pai e filho, que é uma coisa intimista, em que você diz, olha, a gente não entende nada, como esse pai não entende nada. E aí você vai para as 4 cenas que são a violência. A guerrilha, os escravizados, o Carandiru e os judeus durante a Inquisição. Quando a gente volta
o final do filme, as 3 últimas cenas são as únicas cenas em que se fala diretamente sobre tortura. É o depoimento da Agnes Ulliane, que, aliás, é uma atriz extraordinária e que faz dessa cena um momento antológico do cinema brasileiro, ouso dizer. Esse depoimento sobre censura, dessa maneira, sobre tortura, nunca tinha sido feito. Em seguida, você tem a única cena em que você tem tortura explícita, que é o português torturando o índio, e não é por acaso que a única violência que eu mostro é contra o indígena. E, em seguida, você tem a abertura para o futuro, e não é uma resposta, dizer que está no nosso coração, mas é uma verdade. Né? A bomba, aquilo que pode fazer acabar com tudo, ou pode fazer a gente encontrar uma solução, quebrar a pedra que está na nossa frente e abrir um caminho, está no nosso peito. E isso não é romantismo. Desculpa, fala. Agora eu vou só falar os nomes, porque é importante que eles são maravilhosos. Por favor. O diretor de fotografia é o Jay, que é o Jacob, Jacó, que a gente fala, Soletreni. Aí ele tem a equipe dele, claro, que também foram ótimos. A nossa diretora de arte, a Ana Rita Bueno. A figurinista que o Aymar falou, a Ana Cerruti. A maquiadora é a Simone. A assistente dela foi a Celinha, que foi incrível também, Simone não maravilhosa. Tem sobrenome? A Simone não tem sobrenome. Souza Santos. O quê? E a Simone Souza e a Celinha Santos foi a maquiadora que fez a caracterização e a Celinha foi a primeira assistente dela. Som direto foi a Carolina Barrancos e o montador foi o Pedro Jorge. A trilha sonora foi o André Memari, maravilhoso. Aí eu paro um pouquinho. Deixa eu falar disso. O André é uma coisa maluca, porque o André parece que esteve com a gente o tempo inteiro, de tão casada que é essa música com essa coisa. E, no entanto, ele leu o roteiro, eu conversei 2 dias com ele um pouco, fui lá visitar, conversamos, ele fez. A trilha não é só maravilhosa, a trilha ela é absolutamente imbricada no roteiro. A única tristeza que eu tive é que eu joguei metade fora. Talvez até a metade mais bonita. Porque exatamente não cabia. A gente fez uma opção por, em algumas cenas, não ter música nenhuma. Né? Aquela da Agnes Ulliane, por exemplo, da depoimento sobre tortura, tinha uma trilha linda no fundo. Já na última hora, no final da montagem, a gente resolveu. Falei, olha, é tão bonito que isso aqui está virando melodrama. Eu tenho que secar. Então é com dor no coração. Espero que algum dia a gente possa gravar essa trilha inteira. Mas o André Memari é um gênio da terra. Aí lembra que a gente queria fazer a cena da rua também, dele tocando? A gente queria tanta coisa, mas é que aí tem que ir enxugando. Aí, Marilis, eu preciso me despedir porque essa reunião no Zoom vai acabar em menos de 1 minuto, mas eu quero agradecer a disponibilidade de vocês por essa entrevista e desejo sucesso aí com a trajetória do filme nos cinemas, já está em cartaz. Né? Muito obrigado a você, muito obrigado. Obrigado. Beijo. Beijos e abraços, foi um prazer. Tchau.